Meus irmãos em Cristo, eu quero abraçar a todos na doce e confortadora paz do Senhor, confessar da minha alegria, minha satisfação de poder, uma vez mais, reunir-me nesta casa com todo o povo de Deus que aqui se reúne para estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor, como sempre fazemos nesses encontros aqui, às terças-feiras. Agradecer a bondosa, a benevolência, a bondade do nosso presidente, por nos conceder essa tribuna, para reverentemente ministrarmos a palavra de Deus. Eu quero que comigo, os irmãos abram suas Bíblias, para o livro das origens, o livro de Gênesis. O capítulo é o de número 35. Nós vamos ler alguns versículos deste livro aqui, deste capítulo aqui. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele deixou registrado no capítulo 15, versículo 4, que tudo o que anteriormente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O Espírito de Deus tem algo para nós nesse texto aqui esta noite, eu tenho convicção disto. Eu quero ler inicialmente os versículos de número 1 até o 4, depois do 9 ao 15. Então, eu estou lendo Êxodo, é Gênesis 35. E disse o Senhor Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Versículo 9. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Deus será o teu nome, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus lhe falara, de Betel. Amém. Meus irmãos, talvez nós não tenhamos entre os patriarcas da Bíblia alguém que tivesse sido objeto e alvo da graça restauradora de Deus na dimensão que Jacó vivenciou e experimentou. Ele é de todos os patriarcas aquele que a Bíblia registra mais deslizes. E ele certamente retrata, e a sua vida exemplifica a vida de muitos de nós aqui esta noite. A gente sabe que ele era
filho de Isaac, neto de Abraão, por 15 anos. Portanto, ali ainda na adolescência, seu avô partira, se não me falha a memória, com muitos anos, 175 anos, se não estou enganado. Por 15 anos, Jacó teve o privilégio de talvez sentar-se no colo de seu avô o colocou entre seus joelhos e contou a ele as lindas histórias de Deus. Mas, não obstante a tudo isso, esses privilégios e bênçãos, Jacó se tornou, por circunstâncias da sua vida, alguém que deixou marcas não muito positivas na história da sua família e até mesmo na história do povo de Deus aqui. Ele não pedira, evidentemente, o nome de Jacó. Deram-lhe o nome em função da circunstância que ele nascera. Os judeus tinham essa mania, essa prática. E ele cresceu assim. Mas esse texto nos prova incontestavelmente que a graça de Deus sempre provê a nós a oportunidade de um novo começo, de um recomeço. Vocês leram comigo? Ouviram lendo e leram comigo? Diz o seguinte: assim chegou Jacó à luz, vindo de Padã Arã. Mas ele tinha chegado de Padã Arã, foi em Siquém. E a gente observa aqui que Jacó está vivendo talvez a maior crise da sua vida. Ele não era um jovem senhor mais. Neste momento de sua vida ele está com 97 anos de idade. E ele que enganara, seu nome Jacó significa aquele que suplanta, pisa sob os pés, põe debaixo dos pés, enganaram o seu pai. E no contexto aqui deste texto, ele está colhendo o 11º engano de sua vida. E mais dolorosamente, esse engano viera de 2 dos seus filhos, Simeão e Levi. Ele estava vivendo uma crise agudíssima na sua família, exatamente porque 21 anos, 22 anos antes disso aqui, quando ele partira, como ele mesmo confessou aqui no texto, do ódio do seu irmão Esaú, ele pernoitara aqui nessa cidadezinha chamada Luz, lá no capítulo 28. E ele, imaginando estar sozinho, a Bíblia diz que ele viu uma escada posta na terra, e lá no topo da escada, diz uma versão da Bíblia em português, que estava o Senhor. E ele entendeu que aquele não era um lugar simplesmente comum. Ele disse: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele fez alguns votos, invocando a presença do Senhor, no sentido que o Senhor pudesse caminhar com ele naquela jornada, no sentido que o Senhor desse a ele alimento e vestes, e prometeu inclusive que devolveria ao Senhor o dízimo. E ele passara então 20 anos lá em Padã Arã, enriquecera-se pelo trabalho frutuoso de suas mãos, e agora de volta, ao invés de subir a Betel, ele vai para Siquém. Não era distante de Betel, 52 quilômetros aproximadamente, mas não era a promessa de Deus. E lá em Siquém, sua única filha, numa noite de balada, quem sabe, ela fora visitar lá as boates, ou uma boate de Siquém, e fora literalmente estuprada, violentada. Jacó, como um bom negociador, querendo aplacar certamente o ódio e a fúria de seus 2 filhos, Simeão e Levi, que eram irmãos de pai e mãe de Diná,
negociou um acordo ali com aquela gente, aquela cultura, aquela etnia, usando a circuncisão, que era um sinal do pacto de fé. A gente sabe o desenrolar da história. A coisa não saiu como esperado. E aí Deus aparece a ele. Eu quero rapidamente aqui dizer para a gente, para todos nós aqui, que a graça de Deus é tão extraordinariamente grande, que nenhum erro que porventura tenhamos cometido na vida nos inviabiliza ao amor de Deus. A gente pode recomeçar sempre. Talvez haja pessoas aqui ou famílias aqui representadas que sua vida é um tanto quanto parecida com a vida de Jacó. Um misto de sombra e luzes, tristezas e alegrias, amor e ódio, enganos e colheitas não desejadas da vida, fuga. E às vezes não fuga de alguma coisa, fuga de si mesmo. Veja bem que nós estamos aqui, pelo menos 4 capítulos além do Val de Jaboque. E por que Deus repete nesse capítulo a mesma palavra que ele proferiu a Jacó lá no Val de Jaboque? E qual foi a pergunta que Deus fizera a Jacó naquele vale, naquele val? Uma luta solitária, e é assim. A graça de Deus, às vezes antes de proferir, antes de liberar cura sobre nós, essa graça precisa nos levar, sobretudo, ao encontro conosco mesmos. Tem muita gente que vive na balada, na correria da vida, porque não consegue se encarar, foge de si mesmo. Sabe que aquele personagem que habita nele, e que às vezes deixa marcas e feridas ao longo da jornada, não é aquilo que Deus idealizou para ele. A Bíblia diz que Jacó ficou só, e estando só, a Bíblia diz que ele se atracou com um anjo, que a gente sabe que é uma teofania, é o próprio Deus. E ao romper da alva, o anjo lhe disse: deixa-me ir, porque o sol já se levanta. Jacó falou: não te deixarei até que, se não me abençoares, até que me abençoes. Eu acho isso extraordinário, porque fugindo daquele nome, o Senhor pergunta: qual é o teu nome mesmo? Vamos lavar a alma aqui, nesse val aqui do Jaboque. O Espírito de Deus, esse texto aqui está falando para nós de renovação e purificação. Que a graça de Deus só flui restauradoramente sobre a minha e a sua vida, quando a gente tem essa atitude. Qual é o seu nome? Talvez Jacó pudesse, eu quero parafrasear um pouco, dizer: mas Deus, eu estou fugindo disto. Colocaram em mim esse estigma, meteram na minha vida esse nome negativo, ao ponto de eu chegar a ser chamado de suplantador. E eu venho aqui, o Senhor... Mas é assim, a graça primeiro confronta, para depois estabelecer o banquete do perdão. A graça primeiro diagnostica o mal, para depois dar o antídoto que anula, nulifica, desfaz completamente o mal que a gente precisa vencer. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nesse tempo que me resta, eu quero retirar daqui pelo menos 4 verdades, que vai ensinar a mim, a você e a todos nós aqui, o modo como alcançar de fato esse novo nome, essa renovação, essa transformação que Deus tem para a nossa vida. Veja bem, que o texto começa dizendo, Deus falando, e falando a Jacó, dizendo: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali. Então aqui tem uma ordem da parte de Deus, com pelo menos 3 verbos, 4 verbos, no modo imperativo e na voz ativa.
Qual é a primeira grande verdade aqui? A graça de Deus é poderosa para te restaurar, para nos restaurar. Mas ela espera que eu e você, ouvindo a voz de Deus, mobilizemos e reajamos. Tenhamos uma reação positiva em relação às crises da vida. Deus não perde tempo e nem desperdiça tribulação e crise com os seus filhos. Os homens sem Deus, quando a crise bate, quando a provação chega, eles perdem a visão, perdem o norte e discutem entre si. Os filhos de Deus falam com Ele, falam com Deus e ouvem Deus. Deus disse a Jacó: levanta-te, é o primeiro verbo, sobe a Betel, habita ali, faz ali. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, de modo muito prático aqui esta noite? As crises da vida não é para te matar. As vicissitudes da existência, as tribulações porventura enfrentadas na sua existência, é para te fazer mais forte, para te conduzir para aquele ponto que Deus deseja te achar, para profetizar bênçãos maiores sobre a sua vida. Tenha certeza disso em nome de Jesus Cristo. Deus não tem problema com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, desde que confessemos a Ele nossos pecados e reconheçamos diante dEle as nossas fraquezas, mas também nos mobilizemos para abandonar velhas práticas da vida. Segunda verdade que esse texto nos coloca de modo muito claro aqui: seja honesto. Ou eu vou botar o verbo no plural, sejamos honestos na avaliação que façamos de nós mesmos. Eu disse que Jacó era um patriarca, neto de Abraão, filho de Isaac. A essa altura já tivera aquela experiência do Jaboque, promessa extraordinária de Deus. Deus falou para ele: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Curioso que eu gosto de ler o capítulo 32, que diz que Jacó atravessava o Jaboque. Lá não era destino final dele, como também Siquém não era destino final dele. E ele, chegando lá, lutando com o anjo, tem lá no versículo 33, se não estou enganado, de Gênesis 32, assim: nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel. Deus está dizendo: tem um novo horizonte para você, Jacó. Agora vai depender de sua atitude. Vai depender da sua capacidade de se autoavaliar honesta e coerentemente diante de Deus. O que Jacó falou aqui no capítulo, aliás, no versículo 2, diz assim: então disse Jacó a toda a sua família e a todos os que com ele estavam, tirar os deuses estranhos que há. Eu chamo a atenção para essa palavrinha aqui. É um monossílabo tônico, enfático, do verbo haver, no sentido de existir. Sabe por que às vezes a gente não alcança a renovação? Que a gente gosta de dourar a pílula, maquiar a realidade. Pode ficar tranquilo, Deus me conhece, te conhece ao avesso. No Jaboque, Deus dera a Jacó a possibilidade de ter outra natureza e deixar sepultado lá naquele val, na luta solitária de uma noite de combate, o seu velho homem. Mas ele não conseguiu. Porque se a gente ler o capítulo 33, a gente vai ver a esperteza, a ladinagem do Jacó ainda engrupindo, me perdoe a palavra, a gíria, o velho Esaú. O Esaú chegou com aquele presente todo e ele já foi logo ajeitando as coisas de tal forma que se a coisa azedasse lá e o Esaú fizesse uma guerra com ele, ele deixou até filhos assim em pequenos grupos adiante dele, certamente pensando, enquanto o Esaú, se é que ele vem pensando em guerra, enquanto ele mata os lá da frente, eu escapo por aqui. Não era Israel ainda.
espertalhão. E a gente tem que ter cuidado. Às vezes aquilo que você chama de esperteza, a Bíblia chama de desonestidade. A gente tem que ter cuidado com isso. O crente deve e precisa ser inteligente, perspicaz, ter percepção aguçada, mas ele não pode imiscuir-se, enveredar por esses liames do engodo, do engano, da ladinagem, da vigarice. E a graça de Deus é tão extraordinária, que lá no capítulo 33 de Gênesis, versículo 9, já no diálogo com Esaú, perdoado, porque depois que o homem encontra com Deus, todas as suas relações ficam facilitadas. Deus abre portas. Ele chegou com aquele presentaço, e o Esaú falou para eles: fica com o que é teu. Está lá no Gênesis 33 e 9. Como que dizendo, aquilo que você tomou e pegou na sua ladinagem há 20 anos atrás, não era na verdade teu. Mas isso é teu, fica com o que é teu. Sabe por quê? Porque a graça que restaura, às vezes exige reparação. Não é simplesmente pecar ali, fraudar acolá, subtrair o bem de alguém e vir diante do altar ou passar pelo jaboque e dizer: está tudo bem, a graça me perdoa. Não, tem certas situações que tem que haver reparação. Sabe o que é que Jacó está dizendo? Olha, gente, eu não cumpri meu voto, não cheguei a Betel ainda. Ele falou: tirai. Olha aqui, tá? Então disse Jacó, quem fala primeiro é Deus, fala Jacó. Mas agora quem está falando é Jacó, e falando para a sua família. E a todos os que com ele estavam, certamente um homem rico, ele tinha muitos funcionários a seu serviço, muitos empregados a seu dispor. Ele diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. O que é isso? Capacidade de se autoanalisar. Achou-se uma expressão nas ruínas do templo do deus Delfos, até foi atribuída posteriormente a Sócrates. Sócrates apenas completou a ideia. Lá nos portais, nas portas do antigo templo do deus Delfos, tinha aquela frase: conheça-te a ti mesmo. Sócrates veio e completou, porque a vida não analisada não é de ser vivida. Isso tem ressonância na Bíblia. Paulo falou: cada um não pense sobre si mesmo, além da medida da fé que Deus distribuiu a cada um. De vez em quando é preciso a gente descer do salto alto, não é mesmo? Tomar aquele remedinho chamado Simancol, desconfiômetro. Ele é meio amargo, mas faz bem. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, também disse: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Imagina, eu me conheço, irmão, sei quem eu sou. E em grande parte minha esposa também, 32 anos juntos, ela sabe. E aí Jacó, nessa análise honesta, falou: gente, ele não falou assim: eu estou pensando, eu acho que tem alguma coisa aí que não agrada a Deus, olha, veja aí, vamos. Não, ele falou: tirar os deuses estranhos que há, do verbo haver no sentido de existir. Você quer alcançar a graça restauradora de Deus? Dê um mergulho para os porões do seu ser. Se encare esta noite ou ao longo da vida diante do Senhor. Não tenha medo não. Ele não vai expor as suas decepções, pode encarar. Mergulhe no profundo do seu ser. Avalie honestamente a sua situação. E se alguma coisa for encontrada lá, seja honesto e diga: há algo errado aqui, purifiquemo-nos, levantemo-nos e subamos a Betel. Terceira e penúltima verdade que esse texto nos coloca, sabe qual é? A graça de Deus depende de que alguém assuma a responsabilidade e chame para si o papel principal. Deus nunca precisou de muitos homens para realizar grandes coisas. Na verdade, ao longo da história de Deus, inclusive a história registrada aqui,
nem sempre as grandes coisas de Deus vieram dos maiores. Um Elias solitário com Deus faz mais do que, é maior do que 850 profetas de Baal e de Azera. E aí o texto vai dizer assim, olha, Jacó ouve a Deus, obedece esse comando, convoca a sua família, faz uma análise honesta e objetiva da realidade da sua casa. E ele lá no versículo 3 diz assim, levantemo-nos, veja bem, que a pessoa, o sujeito do verbo aqui é a primeira pessoa do plural, né? Levantemos todos nós e subamos. Mas lá no mesmo versículo ele vai colocar na primeira pessoa do singular, farei ali um altar ao Deus que me apareceu. Sabe o que acontece? O problema é que às vezes a gente não chega mais longe, não vai mais longe, porque a gente está muito dependente do que os outros fazem por nós. Estamos sempre naquela síndrome do Pilatos, traz a bacia, deixa eu lavar minhas mãos, não é comigo, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Não faça isso não. Direto ou indiretamente, todos nós somos responsáveis pelas situações que se nos acometem. Eu já tenho dito aqui algumas vezes, os irmãos já me ouviram aqui nessa tribuna, nesse púlpito sagrado, dizer isso. O ser humano é vitimado pelo pecado, por Satanás mas a Bíblia não trata o ser humano como vítima. Aliás, eu observo a Bíblia, por mais que o homem de Deus, os homens, os personagens das Escrituras, tenham sofrido tanto, agudas dores, Deus não alimenta ou permitiu, vou botar o verbo assim, que eles alimentassem na vida um senso, uma atitude de autocomiseração. Coitado de mim, não tem coitado não, irmão. Tudo na vida resulta de escolhas acertadas ou erradas, feitas em algum momento, porque Deus deu orientação aqui. E aí Jacó, homem de Deus, ouvindo Deus, ele falou assim, olha, levantemo-nos e subamos a Betel. E ele chama para si a responsabilidade, farei ali um altar ao Deus que me apareceu. Bendito seja o nome do Senhor. E eu gosto disso, que ele chama ainda para a primeira pessoa, eu me comigo, né? Tu te ti contigo, ele se si consigo. Ele fala, o Deus que me respondeu. A gente precisa, irmão, nesse momento agudo que a igreja do Senhor está atravessando nesse país, nós precisamos de ajuda uns dos outros, isso é verdade, nós somos uma comunidade, somos um corpo. Nós nos ajudamos mutuamente e oramos uns pelos outros e nós vamos emulando-nos para o crescimento espiritual. Mas Deus não trabalha especificamente com as massas. Deus trabalha com pessoas, indivíduos. Sabe o seu nome? A gente até pode fugir do Jacó, mas quando a gente encontra Deus tete a tete, olho no olho, Ele vai falar da gente, derrama o seu Jacó aí. Não adianta. Porque ele trata com indivíduos. Imagina se Jacó estivesse acumulado ao longo da sua vida o pacote da autocomiseração, a ladainha do sofrimento, dizer, não, isso me aconteceu porque me deram um nome assim, assado, cozido e temperado, eu não pedi isso não, aliás, aquele engano lá, com o meu velho pai, foi culpa de minha mãe, não, Deus, sai das desculpas, Deus não gosta de tergiversação, gente ensaboada, que você nunca enquadra o elemento, quando você acha que agora peguei o elemento, escapa. Deus trabalha da luz da transparência da verdade. Agora pode vir para a luz da verdade de Deus. Essa luz é extraordinariamente abençoadora. Ela cura, ela ilumina o caminho, ela restaura. Nessa circunstância aqui, ele poderia estar evocando o capítulo 34
E o engano de Levi e Simeão, talvez demonizando, diabolizando a sua velha, aliás, a sua amada filha de Ná, vergonha do lar, vergonha da família, que causaram ali um problema de ordem, quase de segurança pública. Ele teve que sair. Mas você não vê Jacó reclamando. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui esta noite? Nós precisamos restaurar, irmão, pelo menos nós, servos de Deus. E vou delimitar ainda mais, nós homens, a coragem de assumir responsabilidade. Chega de escapismo alienista, chega de desculpas esfarrapadas, porque o dia que cada um de nós assumimos a nossa responsabilidade naquilo que Deus determina, certamente a graça de Deus atuará sobre nós, nos restaurará e nós venceremos. O diabo é o tentador, é verdade. Ele é o inimigo real, porém invisível. Não brinque com ele não. Graças a Deus passou aquele momento, aquela cultura, que até a inologia dizia que queria cuspir na cara dele, chutar a canela dele, empurrar ele de ladeira abaixo. O problema é que ele não rola, ele é quadrado. Brincando demais. E aí certos segmentos do movimento evangélico brasileiro aí, nesse amalgamado mundo evangélico, estão vivendo em paranoia. Gente que não pode ver a folha da bananeira ser empurrada pelo vento para a esquerda, que já esparrama reza na cara com medo de demônio. Gente, não, irmão, para com esse negócio. Eu vejo pessoas que elas têm uma necessidade terrível de ter uma entrevista com um capiroto. Não, irmão, eu creio no evangelho, que quando a gente chega aqui e a missionária Elza com a sua equipe abre o hino 15 da harpa ou qualquer outro hino e começa a cantar, o Espírito de Deus já vai libertando lá. Se ele se manifestar aqui no poder do nome de Jesus, Jesus vai mandar ele embora. Mas nós não precisamos desse espetáculo aqui não. Gente com a paranoia de perseguição, acha que o mundo todo está conspirando contra ele. Não está não, irmão. Deus é o soberano rei do universo. Ele está no trono, ele está no controle. Se você é filho dele, ele cuida de você. Por último, eu acho isso aqui fantástico. Aprenda a lidar, e não apenas a lidar, a superar os traumas da vida. Você sabe, irmãos, eu tenho orado ao Senhor, estudado especialmente esse livro de Gênesis, a partir dos personagens. Porque Deus, sendo soberano, infinito, majestoso, magnificente, Ele quis revelar-se a nós por meio da história de pessoas, como a história de Jacó, de Abraão, de Davi, e a sublime história de Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, o Deus Emanuel, o Emanuel, o Deus conosco. Mas eis que de repente nós somos tomados ultimamente de uma ideia de que a vida precisa ser permanentemente um mar de rosa, um clima de topo de montanha, uma visão longínqua de topo de montanha. Não é não. Deus cuida de nós, Ele é poderoso para atuar na nossa vida, mas a vida tem a gente precisa encarar a vida como ela é, tem os seus altos e baixos. Você imagina aqui, Deus fala a Jacó, Jacó atende, obedece em fé, mobiliza a sua família, chama para si a responsabilidade, começa a subir para Betel. Mas enquanto, esse advérbio aqui é a propósito, enquanto está subindo ou enquanto sobe, morre Débora. Não se desespere não, a vida é assim. Tem dia que é dia de levantar altar, outro dia é dia de cavar sepulcro. Chorar, viver o luto, derramar as lágrimas, sacudir a poeira e continuar no dia seguinte. É a vida. Se não bastasse isso, chega a Betel, aí sim ele ergue lá o altar. Deus profere sobre ele toda aquela bênção.
Eu fico olhando como a graça é extraordinariamente restauradora. Porque daquela mesma massa, Diná, vergonha da casa, Simeão e Levi, enganadores do velho pai, é daquela massa que Deus está dizendo: o mundo vai precisar de vocês. Daí eu vou tirar reis e sacerdotes, o mundo vai necessitar de vocês. Que graça, hein? Bendita graça, maravilhosa graça, extraordinária graça. Mas aí eis que de repente, abençoado, ouviu a voz de Deus, aí ele perde a sua esposa amada. Você sabia que Jacó casou por amor com Rebeca? Mas foi de Lia que ele teve mais filhos, porque Rebeca foi estéril, num milagre de Deus. De Rebeca, Jacó só teve Raquel. Rebeca, olha, Rebeca era a esposa de Isaac. Raquel, obrigado, pastor Samuel. De Raquel ele só teve 2 filhos, que é exatamente José e Benjamim. E há uma verdade aqui que você precisa aprender, eu preciso aprender. Cuidado com essa fragilização que põe na sua cabeça que as decepções e as frustrações do passado te condicionam para o resto da sua vida. Em nome de Jesus. Isso não vai acontecer comigo nem com você. Raquel entra em serviço de parto e ela morre. Pela velha mania dos judeus que eu já falei, eles tentaram dar ao filho de Jacó um nome negativo, Ben-Noni, filho da minha dor, Ben filho da minha dor. Jacó falou: não, eu não me deixo amarrar por essas picuinhas mais. Põe o nome dele aí de Ben-Yamim, filho da minha mão direita. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui esta noite? A graça te capacita a virar a página das decepções da vida. Você não vai carregar frustração em nome de Jesus Cristo. Você não precisa viver amarrado às frustrações e decepções do seu passado. Você chegou a Betel, meu irmão. A graça te levou lá. Você está na casa de Deus. Você é filho de Deus. Ouça o que Deus vai proferir de bênção sobre você e sua família. Vira essa página. Eu fico olhando, os homens vencedores aqui na Bíblia foram sempre assim. Você imagina José? Por causa de sonho, foi odiado e vendido. Quando Deus vai guindá-lo para a sua maior vitória da vida, vem com a história de sonho outra vez. Só que José não era como muitos de hoje. Não, eu não posso mexer com sonho, eu tenho trauma de sonho. José não tinha trauma. Servo de Deus não tem trauma. Tem lembranças até dolorosas do passado, mas essa lembrança dolorosa não nos amarra lá. Você já teve decepções, eu também tive. Agora, aperta o cinto. Até Jesus voltar, você enfrentará outras. Mas não deixe elas amargurar o seu coração e a sua alma. Chegue a Betel, abra bem os ouvidos e Deus tem profecia para você. E foi lá em Betel, é na casa de Deus, que Deus dá a Jacó a posse do novo nome. Agora sim, ele é de fato Israel. Pai querido, obrigado, Pai, porque todos nós estávamos assim como Jacó, peregrinos errantes, tentando acertar, esmagados sob o peso da culpa, de decisões erradas, atitudes impensadas, que nos atingiu na nossa história. Mas vem sobre nós esta noite e profere uma palavra de comando, nós vamos obedecê-la. Dê uma palavra de ordem a cada filho seu aqui esta noite. E nós queremos estar contigo em Betel, na casa de Deus. Não queremos apenas passar por lá, mas queremos habitar diante do Senhor, pois na tua casa a bênção é permanente, e lá nós somos renovados, somos restaurados, e temos um novo futuro, um novo horizonte, um futuro promissor. Fica com o teu povo, fica conosco, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Muito obrigado, tome o seu lugar. Bispo, muito obrigado pela oportunidade.